Olá, ouvintes da Rádio Nova Aliança, alô, seguidores da Comissão Justiça e Paz no Facebook e a você também que acompanha a nossa comissão pelo YouTube. Estamos começando mais um programa de Justiça e de Paz. E a gente começa o programa hoje escutando um pouquinho do Zé Vicente, grande Zé Vicente, animador de tantas das nossas caminhadas. Zé Vicente que compôs tantas músicas, aliás, compôs e continua compondo tantas músicas litúrgicas, músicas também de animação pastoral. Bom dia, gente, eu sou o Alan Barbosa, este é um programa da Comissão Justiça e Paz de Brasília e o nosso programa de hoje a gente reservou para fazer uma justa homenagem a uma pessoa que foi tão importante para a nossa caminhada na nossa igreja, da nossa Arquidiocese de Brasília, da nossa igreja no Brasil também, que foi o professor Raimundo Caramuru Barros, professor Caramuru, que nos deixou neste mês de maio. Vou colocar aqui até a imagem dele mais uma vez aí para você que acompanha a gente pelo Facebook e pelo YouTube também. Professor Caramuru, que nasceu em 1931 e faleceu no último dia 17 de maio. Deixa muita saudade e hoje a gente quer trazer para você algumas memórias, algumas lembranças de algumas pessoas que puderam conviver com ele. Está aí comigo já o José Carlos, que vai ajudar a fazer esse programa. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Alain. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Uma satisfação voltar novamente a fazer o programa por intermédio da Rádio Nova Aliança. Valeu! Valeu. Padre Zé Hernani também, vamos ver, será que a gente já consegue conectar o Padre Hernani, que também vai participar conosco. Se não for aí online, vai por telefone. Padre Hernani, vamos ver se a gente consegue escutar o Padre Hernani. Bom dia, Padre Hernani. Bom dia, você está ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente, Padre Hernani. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Alegria poder participar do programa sobre Raimundo Caramuru Barros. Foi, de fato, um grande colaborador da igreja, não só do conjunto da Igreja do Brasil, mas, sobretudo, da CNBB, porque ele foi assessor da CNBB, tanto na Ação Católica Especializada, como também na elaboração do primeiro plano de pastoral da Igreja do Brasil, que foi feito para aplicar o Concílio Vaticano II. Ele, inclusive, foi assessor da Conferência Episcopal Brasileira para o Concílio Vaticano II, e a partir do concílio, que terminou em dezembro de 1965, os bispos elaboraram um projeto, um plano de pastoral que pegava as 6 áreas principais do concílio para aplicar ao Brasil. A questão da igreja e seus ministérios, a questão da missão, a catequese, a liturgia, o ecumenismo e a igreja no mundo de hoje. Ele, como assistente da JAC, depois disso foi transferido para a Bélgica, onde foi assistente internacional da JAC, Juventude Agrária Católica, onde ele ficou de 1960 até meados dos anos 70. Voltou para o Brasil, casou-se com uma das militantes da JAC, foi morar no Canadá. Então, no Canadá, ele fez o curso de economia, depois foi assessor do Banco de Desenvolvimento, do BID, e voltando definitivamente ao Brasil, trabalhou no Ministério da Justiça e, sobretudo, no Ministério da Habitação, colaborando muito com o plano para a Amazônia e também reflexões sobre Brasília. Ótimo. Eu acredito que a vida, em síntese, seria isso, e a Igreja agradece a ele a grande colaboração que ele deu à CNBB nos anos 50 e até 68, depois do meados dos anos 60.
Ótima introdução do Padre Hernani sobre a vida do professor Raimundo Caramuru. E é importante, até para você, ouvinte da Rádio Nova Aliança, você que está nos escutando, ouvinte da Rádio Nova Aliança e todos que estão nos acompanhando, porque a gente tem que estar sempre lembrando das pessoas que foram importantes na caminhada das nossas comunidades. Nós tivemos, você na sua comunidade tem a memória de um catequista, a memória de um padre, a memória de um irmão de caminhada, de grupo jovem, pessoas que já se foram, mas que foram tão importantes para a vida da sua comunidade. E hoje nós estamos fazendo essa memória para o Caramuru, porque ele teve uma história na nossa arquidiocese, uma história na Rádio Nova Aliança, uma história também na Comissão Justiça e Paz de Brasília. Daqui a pouco nós teremos aqui alguns depoimentos a mais que nós coletamos, mas eu quero agora convidar você para acompanhar a reflexão da nossa teóloga Simone Furquim. Ela faz uma reflexão sobre o Evangelho deste sábado. Simone. Olá. A leitura do Evangelho proposta pela Igreja hoje é Marcos 12, 38 a 44. O texto aponta para o gesto da viúva que oferta no cofre do templo tudo o que tinha de valor material. Este texto relata o caso de uma mulher que não tinha nome, que era conhecida por ser viúva e pobre. Aqui queremos levantar as seguintes suspeitas. Por que ela entregou tudo o que tinha? O que queria mostrar neste gesto? Será que ela conhecia seus direitos a partir da lei dos judeus? Nos capítulos 12 e 13 do Evangelho de Marcos, Jesus adverte sobre a exploração dos interesses religiosos que devoram as casas das viúvas, ele vai dizer no versículo 40, fazendo referência à exploração econômica que leva à desigualdade social e ao empobrecimento, sobretudo das pessoas mais socialmente fragilizadas, por meio da propaganda religiosa. E neste contexto de conflito em torno do templo, de autoridades religiosas que se exaltam e exploram as pessoas, Jesus aponta a figura da mulher como exemplo verdadeiro de demonstração de fé e de doação. A pobre viúva é a chave de leitura sobre a salvação que Jesus toma como exemplo para ensinar a multidão e também os discípulos. É a chave de leitura para entender o projeto de Deus. Aquela mulher sem nome fazia parte da categoria social de pessoas que, segundo a lei dos judeus, Deuteronômio 10, versículo 18, Israel deve fazer justiça e proteger. Mas no tempo de Jesus, já fazia muito tempo em que esta lei não era cumprida pelos judeus. Na penúria em que vivia, aquela mulher lançou como oferta as 2 moedinhas, que representa um quadrante, conforme o versículo 42. O quadrante é uma moeda romana de cobre que valia 1/4 de centavo. Ela não tinha mais nada de material e muito menos não tinha nem nome. Esta mulher sem nome despojou-se do nada para ser o essencial ao projeto de Deus. Ali, o gesto daquela mulher foi tudo o que Jesus precisava para sintetizar o que havia ensinado naquele templo aos seus discípulos, à multidão, aos fariseus, aos saduceus e aos escribas, conforme o capítulo 12, de 1 a 44. Ao citar a viúva como exemplo de salvação, Jesus também quis denunciar as injustiças sociais, as explorações econômicas que levavam as pessoas à miséria. Devemos reler este texto para lançar luzes para o nosso dia, para o nosso tempo, sobretudo neste tempo da pandemia. Estamos dando mais valor ao dinheiro ou à vida, ao ter ou ao ser? Estamos contribuindo para as diferenças e injustiças sociais? Quais são as viúvas pobres? Quais são os excluídos, os esquecidos, os desamparados? Enquanto cristãos e cristãs, como estamos agindo em relação ao próximo empobrecido?
qual tem sido a opção preferencial da igreja hoje? A palavra de Deus ouvida é a verdade que nos liberta, que nos chama a nova vida, nos educa e nos... Muito bem, obrigado a nossa teóloga biblista Simone Furquim por essa reflexão de sábado. Estamos dando mais importância aqui neste momento de pandemia ao povo de Deus, ao dinheiro. Sabemos que as nossas necessidades materiais elas não param, mas o nosso irmão tem que estar acima de tudo, né? Estou aqui registrando de algumas participações, inclusive você que já nos acompanha pelo Facebook, também posteriormente vai nos acompanhar no YouTube. Quero pedir para você já se inscrever no canal da Comissão Justiça e Paz no YouTube, se inscrever, ativar o sininho para ser notificado sempre que houver uma nova transmissão, um novo vídeo. Também, se estiver gostando das nossas conversas de Justiça e Paz e também do programa Justiça e Paz, dê um likezinho aí pra gente, tá bom? Registrar aqui a presença do André Soares nas redes sociais já nos acompanhando. Sítio Carmo de Papucaia fala que gostei de ver a imagem do Caramuru, aprendi muito com ele, acredito que possamos pedir a intercessão dele em nossas necessidades. Obrigado a você aí lá do Sítio Carmo de Papucaia. Vicente Brasil, nosso irmãozinho, também já está nos acompanhando aqui. E quero registrar também, viu, Zé Carlos e Padre Hernani, o nascimento da Beatriz, né, Zé Carlos? Exatamente, nasceu essa semana a filhinha da nossa colega de Comissão de Justiça e Paz, a Ana Paula, é a Beatriz. Então foi, se não me engano, domingo passado, dia 31 de maio, exatamente. Então, seja bem-vinda, Beatriz. Parabéns aos pais, Ana Paula. Que bom, que bom. E aí saudar todas as novas mamães, novos papais nesse período de pandemia que a gente vai registrando, infelizmente, tantas perdas, mas também registrar aí as vidas salvas, as vidas recuperadas, as vidas que passaram nas mãos dos médicos e dos enfermeiros também, e que foram salvas, resgatadas, tiveram as suas vidas libertas da morte, neste momento aí realmente tão difícil. Nós temos aqui o depoimento também do Padre Virgílio Shoa. Padre Virgílio também é uma pessoa maravilhosa da história da nossa comunidade, da nossa igreja. Hoje o Padre Virgílio está lá pelo Lago Oeste, não é isso, o Zé Carlos, né? Exatamente. E ele teve bastante convivência com o Caramuru na CNBB. Esse testemunho do Padre Virgílio é importante também sobre o nosso amigo Caramuru. Eles trabalharam juntos na CNBB, inclusive no processo de quando a CNBB se transferiu do Rio para Brasília. Eles atuaram muito juntos nisso aí. Vamos lá então. Vamos ouvir então o Padre Virgílio Shoa. Bom dia, amados e amadas ouvintes da Rádio Nova Aliança. Hoje eu gostaria de falar sobre uma pessoa que foi inclusive do conselho diretor da Rádio Nova Aliança, que foi o Raimundo Caramuru de Barros. Ele nos deixou, partiu para o Pai. E de lá está mandando as bênçãos necessárias para todos nós. Eu gostaria de ressaltar a importância nacional que teve o Padre Raimundo Caramuru, que depois deixou o ministério, mas continuou fazendo muito bem a todos nós. Caramuru foi um homem desbravador, memória incrível, capacidade de discernimento fora do comum, um homem de Deus, nordestino, do Rio Grande do Norte. Amou e foi muito amado pelos seus irmãos. Ele teve... Tivemos aí um pouco do depoimento do Padre Virgílio Shoa. A qualidade do áudio não ficou muito boa, mas recebemos aí com muito carinho esse depoimento do
Padre Virgílio, que está lá no Lago Oeste fazendo seus trabalhos pastorais. Você também aí, se tiver uma boa memória, uma boa lembrança aí do professor Caramuru, tanto na Rádio Nova Aliança, quanto também nas suas atividades pastorais. O Zé Carlos mesmo tem boas histórias para contar aí da convivência com o professor Caramuru, né, Zé Carlos? Exato, Alain. Enquanto você vai preparando os outros áudios que nós temos aí de outros colegas, eu posso ler aqui um trechinho de uma homenagem que foi feita a Caramuru pelo professor Francisco Whittaker Ferreira, que, aliás, ele tinha a mesma idade de Caramuru, tem a mesma idade de Caramuru, eles nasceram no mesmo ano e trabalharam juntos quando o Padre Hernani colocou o plano de pastoral de conjunto, que Caramuru foi assim, a principal figura na criação desse plano, que mais trabalhou nele, mas o Chico Whittaker também viajou o país todo com o Caramuru para a implementação desse plano de pastoral de conjunto naquela época, logo após o Concílio Vaticano II. Então, o Caramuru chegava nas reuniões com vários padres, reuniões às vezes com mais de 100 pessoas, e o Caramuru colocava as questões que estavam dentro dos documentos da Igreja produzidos no Concílio Vaticano II, e o Francisco Whittaker, que era especialista em planejamento estratégico, ele colocava de como isso ia se desenvolver nas paróquias. Então eram os dois falando, um colocava uma parte do assunto e o outro colocava outra parte do assunto. Então isso, eles viajaram o país todo no caso nós pedimos ao Francisco Whittaker, que teve a oportunidade de trabalhar por mais tempo junto com o Caramuru, pedimos que ele escrevesse um depoimento sobre o Caramuru agora, depois do falecimento dele. Porque, não sei se você lembra, Alan, o ano passado nós tivemos um encontro das comissões de paz aqui em Brasília, lá no Casa de Retiro da Assunção, e o Chico Whittaker veio participar aqui. Então nós aproveitamos aquela passagem dele aqui para fazer um programa de Justiça lá na Rádio Nova Aliança com ele, e depois, antes de voltar para a parte da tarde do encontro, levamos ele lá para visitar Caramuru, onde ele estava. Foi um encontro emocionante que eu e Fernando, que estávamos lá juntos, chegamos a chorar, quando os dois se reencontraram e começaram a conversar um pouco. Então, só para você ter ideia, esse artigo que o Francisco Whittaker escreveu, e já está a CNBB publicou lá no site dela, já está lá, é assim: Padre Raimundo Caramuru Barros, um testemunho. É claro que o documento do Chico aqui tem 6 páginas, vou ler só um trechinho aqui, depois eu leio alguns outros aqui, ó. Caramuru partiu, silencioso, modesto, como sempre viveu, apesar de tudo que sabia sobre o Brasil e sobre a Igreja, e tudo o que fez por ela no Brasil. Depois de muito tempo sem o ver, pude visitá-lo no ano passado, numa casa de repouso em Brasília, já bastante debilitado, mas com um olhar sempre vivo, acompanhando tudo que eu lembrava de nossos tempos trabalhando juntos na CNBB. Então, quando eu coloco essas passagens aqui, que as pessoas já fizeram, tem outros testemunhos também, do teólogo Fernando Alto Maia também, que fez um bonito, publicou também, eu me emociono verdadeiramente, viu, Alan? Então, outro trechinho aqui que é importante, que eu selecionei alguns aqui que dá para ler desse texto do Chico Whittaker, embora eu tenha outros aqui também do Padre Veoso. A gente pode... Sim, Você quer ir trazendo aos poucos, que é para você se recompor um pouquinho, ver que você ficou bem emocionado? Exatamente. Depois, se você quiser colocar outros testemunhos, você vai colocando. Vamos, eu vou trazer... fazer isso para uma hora. Eu quero registrar aqui, olha, enquanto você se recompõe um pouquinho aí, o Zé Carlos, gente, sim, assim, teve nessa caminhada toda aí uma proximidade muito grande com o Caramuru na história dele, como tantas outras pessoas tiveram. Eu tive pouco contato. Na verdade, eu fui fazendo um curso lá na Católica, um curso de extensão promovido aí pela comissão na década de 90 ainda, né, Zé Carlos? Que conhecia ali o Caramuru. Foi em 1997, mais ou menos. Eu era um jovem ainda, um jovem garoto, né? Era jovem. Mas assim, olha, temos outros registros aqui. O Vicente Brasil fala aqui: parabéns à Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese pela merecida homenagem ao grande Padre Caramuru. A Marcília Rocha também aqui diz: viva a ciência, eu acho, com relação aí à questão da pandemia, né?
O professor José Geraldo Souza Júnior, nosso professor José Geraldo, diz aqui: Caramuru continua nos agregando nas memórias que deixou em nós. Padre Hernani, Padre Virgílio, Chico Whittaker. O texto do Chico publicado no IHU é uma história rica da formação pastoral da igreja no Brasil. Obrigado, professor José Geraldo. A Maria Margarida diz aqui: bom dia, Alain, José Carlos, parabéns pela merecida homenagem ao teólogo Caramuru. Você continue participando aí também, escrevendo na nossa timeline aí. Vamos trazer mais uma aqui. O nosso Dom Marconi, bispo auxiliar de Brasília, também fez aí a sua homenagem. Caríssimos membros da Comissão Justiça e Paz da nossa Arquidiocese, é com alegria que participo do programa de vocês, manifestando esse carinho, este amor e essa saudade pelo nosso querido Caramuru. Guardo boas recordações dele, sobretudo a sua capacidade intelectual, a sua simplicidade e humildade e uma presença sempre amiga. E guardo ainda mais a lembrança da presença dele em nossa arquidiocese, do esforço que ele fazia nos encontros, da participação nas assembleias, enfim, um homem de Deus, um homem que amava a igreja e que era a igreja em nosso meio. Então hoje louvo a Deus pela sua Páscoa e que do céu ele reze por nós, ele interceda por nós, para que continuemos com esse trabalho bonito na Comissão Justiça e Paz e em toda a nossa arquidiocese. Um abraço a vocês todos, um bom programa, que Deus os abençoe. Obrigado, Dom Marconi. Obrigado, Dom Marconi, trazendo aqui também o seu testemunho, a sua mensagem aqui no nosso programa de Justiça e Paz. Zé Carlos, traga para nós mais um pouquinho aí das suas memórias, Zé Carlos. Sim. Zé, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. Não, mais um trechinho aqui do texto do Chico Whittaker, que logo no segundo parágrafo ele diz o seguinte, ó. Não segui de perto todas as histórias de sua vida no Brasil e fora dele. Que Caramuru também viveu fora do Brasil, viveu no Canadá há muito tempo, onde ele se formou, mas ele viajou muitos países aí quando ele trabalhava na Juventude Agrária Católica, na internacional. Somente compartilhei aqueles anos em que consagrou todo o seu tempo a que a Igreja brasileira assumisse as novas orientações que estavam sendo adotadas no Concílio Vaticano II, para o qual Dom Helder Câmara, com quem Caramuru trabalhou antes, durante e depois desse concílio, contribuiu intensamente. Então, só para você ter ideia, Alan, da importância do plano de pastoral, que o Caramuru já estava pronto, e daqui a pouco eu vou dar um depoimento de Dom Helder que falou a respeito disso, mas o Papa Paulo VI falou o seguinte, ó, ainda em 1965, que foi o último ano do concílio, Paulo VI, em exortação ao episcopado latino-americano, por ocasião do 10º aniversário do Conselho Episcopal Latino-Americano do CELAM, que foi criado em 1955, referiu-se a esse e outros planos de pastoral de conjunto feitos por igrejas da América Latina, em resposta ao insistente apelo de João 23. Para ele, era um exemplo que poderia ser seguido pelos outros episcopados, e completou reforçando a necessidade do planejamento, isso aqui abre aspas na palavra do Papa, na obra pastoral não se pode andar às cegas. Uma sábia planificação, portanto, pode oferecer também à Igreja um meio eficaz e incentivo para o trabalho. Isso é palavra do Papa Paulo VI sobre o plano de pastoral que já estava pronto no caso da Igreja do Brasil. Isso lá no pós-Concílio Vaticano II, né? A caminhada que... Exatamente. Quando estava se encerrando o Concílio Vaticano II, porque inclusive a Assembleia dos Bispos da CNBB era realizada em Roma naquela ocasião, porque os bispos, como estavam lá para participar do concílio, as assembleias da CNB, eles reuniam lá mesmo e faziam essa reunião. Então essa reunião de 1965 foi muito importante, porque foi o ano em que Dom Helder também saiu da Secretaria-Geral para... ele saiu da Secretaria-Geral da CNBB, dando lugar a outro bispo. Tá bom, Zé Carlos, vamos lá então. Eu quero aproveitar aqui esse momento assim, já falei isso no início do programa,
e quero enfatizar aqui mais uma vez nesse momento que para a gente não esquecer das pessoas, né? Não esquecer da memória das pessoas. Nós temos a Igreja Católica, graças a Deus, ela guarda muito bem a memória dos santos, pessoas que fizeram diferença e fazem diferença, tanto que se tornaram santificadas, e nós temos essas pessoas como modelo e como exemplo. Para a gente não esquecer das pessoas da nossa comunidade, as pessoas que fizeram a diferença nas nossas vidas. Eu teria aqui uma relação de pessoas importantes que impactaram na minha formação cristã e que hoje já estão com o Pai. Então poderia citar aqui as senhoras, né? Dona Edna, Dona Francisca, minha madrinha, Dona Terezinha. Ver como essas mulheres foram importantes assim na minha formação cristã, me dando assim, me colocando no caminho certo, puxando a minha orelha de vez em quando também. E acima de tudo, pessoas que evangelizavam dentro da nossa comunidade. Elas se vão, né? E a gente não pode... E a gente tem que sempre lembrá-las, porque elas ajudam a construir as pequenas comunidades, ajudam a construir a igreja. E assim a história também do professor Raimundo Caramuru Barros, que olha só como o Zé Carlos já trouxe aí, Padre Virgílio também trouxe, como o Raimundo Caramuru conseguiu ajudar a edificar a nossa igreja no Brasil. A importância é enorme. Diga, Zé. Olha só para você ter ideia, eu mandei uma mensagem para a irmã Núbia, que está em Fortaleza. Não sei se você sabe, foi antes de você entrar na comissão. A irmã Núbia passou um pedacinho pela Comissão de Justiça e Paz e depois ela foi para Fortaleza. Também tenho a oportunidade de conhecer o Caramuru por pouco tempo. Aí eu falei, irmã, mande uma mensagem aí, rapaz. Eu falei, irmã, mande uma mensagem curta porque eu não vou colocar no programa ali. Mas você tem ideia do significado do Caramuru para a irmã que conheceu por muito pouco tempo. Ela mandou uma mensagem, a irmã está lá em Fortaleza, ela cuida de outras religiosas que vivem em casas de repouso lá também. Religiosas que estão bem velhinhas, a irmã foi para lá para cuidar dessa senhora lá, das irmãs, né? Então a irmã Núbia nos manda essa mensagem aqui, ó. Eu quero... pera só um pouquinho. Pois não. Zé, vamos pedir só um pouquinho. Vamos dar só um intervalo rapidinho para a Rádio Nova Aliança. E aí a gente volta com com a mensagem da irmã. A gente volta com a mensagem da irmã. Tem mais depoimentos aqui para a gente passar também. A gente continua contando essa história aqui, tá bom? Vamos lá ao intervalo e a gente volta rapidinho aqui na Rádio Nova Aliança, a voz da Arquidiocese de Brasília. Porque já tive pressa em leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si
carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Muito bem, voltando aqui do nosso intervalo na Rádio Nova Aliança, você que ficou online com a gente acompanhando aí a música do Almir Sater, interpretada pelo Padre Fábio de Mello, tocando em frente. Eu quero lembrar também uma música de campanha da Fraternidade, e essa aqui, ó. Ando devagar. Os que ensinam os outros um dia, como estrelas no céu brilharão. Esta glória o Senhor prometia e promete a quem guia o irmão. A verdade de Cristo liberta do pecado e de toda opressão. Nesse tempo o povo desperta para o amor, a renúncia, a oração. Pois é, eu tava aqui pensando numa música para homenagear o professor Caramuru, e aí veio essa canção da campanha da Fraternidade de 1982, Educação e Fraternidade. O lema é a verdade de Cristo liberta. A música fala assim: os que ensinam, hein, Zé Carlos? Olha só, os que ensinam os outros um dia, né? Como estrelas no céu brilharão. Então, quando eu tentando buscar uma música para o nosso professor Caramuru, eu lembrei dessa campanha da Fraternidade 82, Fraternidade e Educação. Os que ensinam os outros um dia, como estrelas no céu brilharão. E aí, gente, olha, os professores que se foram também, passaram nas nossas vidas e já estão lá com o pai também. A gente podia deixar essa homenagem que estamos fazendo ao professor Caramuru, que era um homem que ensinava, um homem que educava, um homem que evangelizava. Para a gente fazer uma memória também a esses professores nossos. A gente nunca mais os encontra, e a gente não sabe se estão vivos, se já se foram, mas alguns pela idade que eram quando a gente era jovem, a gente deduz que já não estão mais por aqui, mas façamos memórias a eles também. Zé Carlos é a nossa irmã. Diga, Zé. Sim, exatamente, Alan. A irmã Núbia, como que eu falei antes do nosso intervalo, mandou, eu falei com ela, Zé Carlos, vou falar alguma coisa aqui a respeito. Mande curtinho, irmã, porque nós vamos entrar no programa ainda, dá tempo de entrar no programa. Rapaz, a mensagem que ela mandou aqui eu vou ter que ler toda. Querido Caramuru, querido, simples e humilde, mas cheio de sabedoria e de fortaleza. Os poucos momentos que convivemos juntos fazendo entrevistas para homenagear o pontificado do Papa Francisco, seus olhos brilhavam, vislumbrando um novo tempo e recordando sua missão árdua em levar a todos os cantos do mundo o novo plano pastoral de ação da Igreja dos pobres com a abertura do Concílio Vaticano II. Querido Caramuru, eu jamais o esquecerei. Guardo comigo alguns dos seus escritos e documentos para começar a escrever sobre essa iluminada pessoa e corajosa que é você. Agora sua Páscoa foi feita e o brilho do seu olhar ao lado do Pai de nossa criação deve ser esplendoroso. Você se foi em plena pandemia, caos que gera algo novo, vida nova. Você fez sua Páscoa em tempos turbulentos, da mesma forma como viveu, destemido em tempos de ditadura, de neoliberalismo, soube gerar paz e justiça em todos os campos. Sua tranquilidade, seu testemunho e sua audácia jamais serão esquecidos. Sou uma missionária e jornalista feliz por ter tido a honra de conhecê-lo através do José Carlos, seu amigo fiel solidário, da Comissão Justiça e Paz do DF. Foram tantas histórias e aventuras narradas de viva voz e entrevistas da sua luta para um mundo e Brasil mais justo, fraterno e humano, que as guardarei para futuras publicações, para que seu nome jamais seja esquecido na história da Igreja no Brasil. Caramuru, seus amigos, nesse exato momento, prestam homenagem a você. Eu não poderei estar presente na live, mas estou presente em espírito e comunhão.
intercede por nós lá do céu, que prometemos dar continuidade à sua missão. Espero que Dom Matias, arcebispo emérito de Natal, tenha conseguido entrar na live, porque o que recordo agora é uma emoção com as lágrimas a rolar no seu rosto, ao escutar a voz do arcebispo, seu amigo, que esteve com você na sua missão em Mossoró, Rio Grande do Norte. Deus nos dê sua coragem, sua sabedoria e sua audácia para continuarmos com sua missão aqui. Saudade eterna da irmã Núbia Maria da Silva, missionária capuchinha, direto de Fortaleza. Ela mandou assim, aí vai o que saiu do meu coração agora. Você viu que a irmã escreveu isso agora durante o programa. Depois já tinha começado a escrever tudo isso aqui. Alan. Que linda mensagem, que linda mensagem. Gente, eu ainda tenho Dom Helder para falar dele, viu? Tá bom. Mas depois você deixa outro testemunho. Muito bem, nós temos vários testemunhos, temos alguns. Eu quero trazer agora o testemunho do José Cavalcante. Ele que também faz programa na Rádio Nova Aliança, teve uma história bacana aí com o professor Caramuru. Vamos lá? Quase bem. Conheci o Raimundo Caramuru de Barros por volta de 1997 na Rádio Nova Aliança, quando ele produzia e apresentava o programa Celebrando o Milênio, através do qual ele catequizava e evangelizava com uma didática toda especial, com um diálogo centrado no personagem Teófilo. Algo diferente e super eficaz. Nunca tinha visto nada assim apresentado dessa forma. E depois desse programa, nada mais vi que se parecesse, que fosse igual àquela produção. Caramuru, como nós o chamávamos, tratamento que nos era permitido pela simplicidade da sua pessoa. Imagine ele que, além da sua profunda espiritualidade, era dono de um intelecto super desenvolvido e uma capacidade enorme de liderança. Como eu e minha falecida esposa Terezinha tínhamos o programa Sintonia com o Senhor, convidamos o professor Caramuru a participar do estudo da... Tudo fique como está e não acreditar. Ouvimos um pouco aí o testemunho do José Cavalcante aí, né, da sua relação com o professor Caramuru. Voltamos aqui com o Zé Carlos também, para ele continuar trazendo aí os seus relatos. Fala, Zé. Sim, Alan. Eu ainda tenho aqui, não vai dar para a gente colocar todos os testemunhos, mas, por exemplo, eu descobri já através de Padre Hernandes que tem uma pessoa que foi colega de Caramuru na Juventude Agrária Católica. Ela está viva, mora no Rio de Janeiro, mas não pôde mandar um depoimento assim, porque ela nem tem celular, nem tinha computador, nem nada, mora sozinha e tal, mas ela me passou algumas coisas por telefone que ela conheceu o Caramuru assim que ele se ordenou e foi trabalhar lá no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de... Primeiro ele foi com padre coadjutor para Pau dos Ferros, depois foi transferido como pároco mesmo para a cidade de Luiz Gomes, entendeu? Então essa senhora que trabalhou com o Caramuru na JAC, Juventude Agrária Católica também, ela também depois foi para a JAC Internacional, e eles dois participaram do primeiro congresso da Juventude Agrária Católica, que se realizou em 1962 em Lourdes, na França, no qual tinham 25 mil jovens de todo o mundo. Então naquela época era uma igreja mais pujante, então os jovens participavam mesmo. Então ela me falou que participou disso com ele, e ela deu um testemunho que uma vez chegou lá, nessa época que o Caramuru foi designado pároco lá, foi a época de uma grande seca lá no Nordeste. Ela disse que estava lá na casa de Caramuru uma vez, que nem comia em casa, ele almoçava assim, na casa dos paroquianos. Não tinha nada em casa. E chegou um menino, quando ela estava lá, pedindo alguma coisa de comer,
E o cara me falou, olha, aqui não tem nada não, só tem um arroz ali, aliás, um feijão ali por fazer, e pode ter até alguns bichinhos ali, alguns gorgulhos lá. E ela foi e falou pro garoto que tava na porta dela, ó, o garoto falou com o menino lá, ó, só tem isso aqui, não tem outra coisa para lhe dar aqui, porque não tem comida aqui em casa. Aí o menino foi e falou, não, moça, me dê desse jeito que tá mesmo, ó, eu pode deixar do jeito que tá que eu levo. A minha avó morreu a semana passada de fome, entendeu? Ela conta esse testemunho que ela ouviu do menino ainda, lembrando como se fosse hoje. Isso é a dona Ana Neves Luquete, mora lá no Rio de Janeiro. Depois, assim que acabar a pandemia, eu tinha condições de pegar um testemunho dela lá, mas não pude por causa da pandemia, porque não estava podendo entrar ninguém lá no apartamento. Mas depois, quando acabar, nós vamos fazer uma gravação com ela também, em função de um trabalho que o Padre Hernani vai começar a produzir sobre o Caramuru, com vários documentos que ele tem. Caramuru, se tem uma pessoa que produziu documento da igreja, foi Caramuru. A gente tem coisa, inclusive a irmã Núbia está com vários pendrives que eu encaminhei para ela, com as coisas que eu descobri no computador do Caramuru. A gente vai produzir algum trabalho para ele mais futuramente. Pois é, ouvintes da Rádio Nova Aliança, você que nos acompanha nas redes sociais da Comissão Justiça e Paz de Brasília, estamos trazendo a memória aí do professor Raimundo Caramuru Barros, que faleceu no dia 17 de maio. A gente não fez essa homenagem logo imediatamente, porque a gente queria juntar esses depoimentos, coletar esse material. Não foi, mesmo com a tecnologia hoje, não foi fácil a gente juntar tudo isso aí, né? Então por isso estamos fazendo hoje. O professor Caramuru, ele faleceu já da velhice, que já avançava, né, Zé Carlos? Quantos anos ele estava? Exatamente. Ele estava com 89 anos e completou agora em janeiro e ia fazer 90 ainda, né? Uhum. Mas ele teve complicações depois que deu entrada no hospital com pneumonia, com um pouco de infecção que teve, aí os remédios não conseguiram debelar, não teve nada a ver com coronavírus não, mas ele já tinha algumas complicações, aí não conseguiu resistir a esse... algumas enfermidades que apareceram agora no final da vida. Eu tenho um testemunho de áudio aqui do Carlos Moura também, que é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Ele mandou aqui a sua mensagem. Glória, eu conhecendo o Caramuru no Rio de Janeiro, no final dos anos 50, quando iniciávamos a nossa militância na Ação Católica Brasileira. Caramuru, naquela época, exercia o ministério da igreja. Encontrávamos sempre com ele na sede da CNBB, que ainda era no Rio de Janeiro. Aprendemos muito com Caramuru àquela época e, posteriormente, já aqui em Brasília, quando o reencontramos, em outro aspecto, em outra transição da vida dele, reencontramos o Caramuru, sempre presente, sempre preocupado com a realidade brasileira, sempre pronto a servir os amigos, as amigas e, o que é importante, sempre propondo, sempre trazendo soluções, sempre atenta às pessoas e atento ao Brasil. Glória e eu queremos dar esse testemunho a respeito deste grande brasileiro que foi Raimundo Caramuru Barros. Obrigado aí, Carlos Moura, por essa singela homenagem também. Como é bom trazer as memórias, né? Zé Carlos, você tem mais aí, né, Zé Carlos? Tenho, Alan, tenho sim. 47. Olha, eu tenho aqui um documento. Aliás, eu tenho até que, assim, para aumentar a emoção aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui, Alan? Esse livrinho. Afasta um pouquinho, puxa mais pro seu lado, pro seu rosto. Agora sim, Liturgia das Horas. Liturgia das Horas. Sim. Liturgia das Horas. Isso aqui é a leitura diária que Caramuru fazia desse livrinho aqui. Mesmo que ele já era mais padre, mas ele não deixou nunca de fazer isso aqui. Essa Liturgia das Horas, os religiosos leem 3 vezes ao dia. Então, isso aqui foi me passado pela filha dele como lembrança. Ela me entregou algumas bíblias aqui, alguns documentos até em francês. Caramuru também falava muito francês e produzia os documentos também nessa linha dele, lia.
Isso aqui ficou para mim, essa relíquia aqui, que é a própria liturgia das horas que ele fazia. Pra você ter ideia, eu presenciei isso aqui. Às vezes o Caramuru vinha me visitar aqui em casa à noite, depois ia embora. Uma certa vez ele saiu daqui, foi embora, e eu, por algum motivo, tive que descer lá embaixo do bloco depois da saída dele, já até indo embora, para procurar alguma coisa lá com o porteiro do bloco. Quando eu desci lá, tava Caramuru lendo para cima e para baixo, debaixo do meu bloco aqui, esse livrinho aqui, porque ele também tinha um horário de fazer a leitura, não deu tempo nem de chegar em casa, e passou aqui, antes de ir embora, e ficava lendo aqui, pra você ter ideia. Então, Alan, tem outro documento aqui, que é do padre José Oscar Beoso. Ó, esse aqui é o Concílio Vaticano II de 1952 a 1965. Ele diz assim: a participação da Conferência Episcopal Brasileira. Então, a participação da CNBB no concílio. Então, o padre José Oscar Beoso, que produziu esse documento aqui em 1997, ele tem um trechinho aqui muito interessante, onde ele captou uma frase de Dom Helder aqui na tal Assembleia dos Bispos que se realizou em Roma por causa da ocasião do concílio lá, não é isso? Então, nessa Assembleia, vou ler só um trechinho do que Dom Helder falou, né? Teve uma votação para a aprovação do plano de pastoral e diz que a votação foi 114 votos a favor e 17 contra. Isso aqui, abrindo aspas, são palavras do Dom Helder, né? Falando para a Assembleia, ó. Então ele diz, ó, perdido na... Não, um pouquinho antes aqui. Ó, 1 a 1 os regionais se manifestaram, não se tratava de modo algum de aprovação ou rejeição no escuro. Pareceres escritos, analisados, o plano de afirmações justificadas, análises fundamentadas. Aí, na hora da votação, 114 votos a favor, 17 contra. Perdido na Assembleia, Dom Helder falando, o herói da batalha, aquele a quem chamo de Abbé Barros. Essa expressão significa abade em francês, é uma designação de alguma liderança, no caso dos conventos, alguma coisa assim, esse termo Abbé é usado. Abbé Barros, né, que é o padre Raimundo Caramuru Barros. Então, pela razão muito simples de que, se ele escrevesse em francês, estaria correndo o mundo ao lado da primeiríssima turma de teólogos. Ó, aí Dom Helder, temi pelo plano, vocês sabem, mas o milagre se deu. O Abbé, quer dizer, o padre Caramuru, ganhou o jeitão de falar a bispo, ia ao essencial, apresentando de modo simples, descascou o plano que a complexidade era aparente. Demonstrou-lhe a flexibilidade, a adaptabilidade a qualquer região e a qualquer diocese. Conseguiu que o plano fosse lido e adotado de coração. E termina com uma ponta de mal disfarçado orgulho, Dom Helder. Conclusão, está o Brasil na dianteira da aplicação do Concílio Vaticano II. Vocês sabem que eu conheço as conferências episcopais. Enquanto todos vão começar a pensar em como tentar a aplicação do concílio, o Brasil já está com seu plano conhecido, discutido, assumido pelo episcopado. Para você entender o que foi o trabalho do Caramuru naquele período de já adiantar isso para o Concílio Vaticano II. Gente, olha, são tantos depoimentos, eu queria... E eu fiquei aqui, né, Zé Carlos, me questionando, e eu acho que é um questionamento que cada um de nós, ouvintes da Rádio Nova Aliança, você que está acompanhando o nosso programa também pelas redes sociais, fazer um questionamento para você mesmo com essa experiência nossa de memória do Caramuru. Qual é a diferença que você está fazendo para a vida das pessoas? Qual é a diferença que você está fazendo para o mundo? Qual a diferença que você está fazendo para a igreja? Porque todos esses relatos que nós acompanhamos, que é parte de alguns relatos, a gente não conseguiu vários que a gente gostaria de ter ainda. Mas qual é a diferença que você quer fazer? Não por você, porque depois que a gente vai embora, a gente não sabe mais como é que as pessoas ficaram por aqui. Mas que aquela pessoa fala assim, cara, fulano de tal fez uma diferença na minha vida que foi fundamental. Acho que é isso que é importante. E acho que esse que é o legado e o ensinamento que o Caramuru vai deixando para nós, né, Zé Carlos?
É verdade, sim, rapaz. É um testemunho de vida dele muito importante. Eu tinha o Caramuru, uma pessoa completamente diferente de qualquer ser humano que eu tenha conhecido. Então eu via Caramuru com vários aspectos de santidade na pessoa dele, entendeu? Por todos os gestos que ele tinha. Rapaz, a qualquer hora do dia que eu ligasse pro Caramuru, rapaz, ele estava sempre pronto para me atender e a gente batia um papo longo, qualquer coisa que eu perguntava. Você sabe que às vezes eu sou ansioso para perguntar as coisas assim. E Caramuru, com aquele mesmo jeito dele de humildade, depois eu até ler o trechinho final do depoimento do Chico Itaker sobre ele aqui, vai mostrar um pouco dessa realidade. Vamos ler logo esse depoimento final aí, porque a gente já está quase chegando no final do programa. Exatamente. Tá, estamos chegando no final do programa. O Chico Itaker encerra a nota dele, inclusive, num outro documento, está se pedindo que a CNBB faça uma homenagem a Caramuru, criando um prêmio para ser entregue às pessoas com o nome do Caramuru. Mas isso é uma discussão que nós vamos fazer lá na frente. Então ele encerra a nota dele assim: na sua modéstia, Caramuru nunca reivindicou o agradecimento que merecia pelo enorme serviço que prestou à igreja no Brasil. O Chico encerrou o seu grande testemunho aqui de 6 páginas com essa frase. Tá bom. Zé Carlos, você quer deixar aí algo mais aí do seu coração neste momento, pra gente encerrar o programa? Não, tá bom. Agora, realmente, não só essa... Aí eu vejo, Zé Carlos, que você está evitando olhar nos meus olhos aqui hoje, viu? Olha pra mim aqui, eu vejo que você... Você se emocionou várias vezes, aí você... Agora eu quero olhos nos olhos aqui, Zé. Sim. Não, é só essa possibilidade que nós tivemos, você também teve, e muitos aqui de Brasília, que tiveram a oportunidade de partilhar com o Caramuru. Dom Falcão também tinha um profundo respeito por Caramuru, porque no dia que eu falei para Dom Falcão que o Caramuru estava lá naquela casa de repouso, no dia seguinte o Dom Falcão chamou o motorista dele, foi lá, levou a comunhão para ele, entendeu? Também Dom Damasceno visitou o Caramuru lá, o Dom Sérgio foi lá visitar o Caramuru quando ele estava lá, levou um presente para ele, deu um livro para ele de presente. Todos esses encontros foram muito emocionantes, né? E além de outros, com a irmã Núbia, que nós levamos lá também, o Cavalcante, que esteve lá também já mais recentemente. A última visita que eu levei foi do Cavalcante com outro colega que nós levamos lá também para falar com o Caramuru, que há muito tempo que eles não viam e não falavam com ele. Então é isso. Foi um privilégio ter conhecido o Caramuru e ter podido trabalhar com ele nesses últimos, de 1995 para cá, que foi quando nós tivemos aquela campanha da fraternidade sobre fraternidade política. O Dom Falcão o convidou para reativar a Comissão de Justiça e Paz. E a partir dali nós começamos a fazer um grande trabalho juntos. Tá bom, gente, já estamos encerrando nosso programa. Daqui a pouco para encerrar, vai ter a mensagem do Padre Anivaldo, a reflexão do Evangelho deste final de semana. Festa da Santíssima Trindade esse domingo, né, Zé Carlos? Festa da Santíssima Trindade esse domingo. Então, gostaríamos muito de agradecer a você, a audiência, você que nos acompanhou pela Rádio Nova Aliança. Hoje contamos aí com os trabalhos técnicos do Wesley Mendes. Obrigado, Wesley, por ter operado pela gente. A direção também da Rádio Nova Aliança, por ter possibilitado mais uma vez esse programa ter entrado no ar. Zé Carlos, um abraço a você, viu, Zé? Mais um avisozinho importante, foi o Padre Hernani que me deixou essa mensagem. É o seguinte, ontem, todos estão sabendo, houve a missa de posse de Dom Sérgio lá na Arquidiocese de Salvador, né? Foi transmitida ao vivo pela TV Pai Eterno. O Padre Hernani me falou que hoje, às 19 horas, parece que haverá um videotape dessa transmissão na mesma televisão. Quem puder, não participou ontem, não assistiu a missa, quiser assistir, hoje às 19 horas, me parece. Ok? Ok, encerrando nosso programa de Justiça e Paz, um abraço para você. Próximo sábado, 11 da manhã, estaremos aqui de volta. Você fica com a mensagem do Padre Anivaldo, reflexão do Evangelho deste domingo, festa da Santíssima Trindade. Tchau, Zé. Tchau, Alain. Muito obrigado, Alain. Valeu. Desculpa aí a emoção. Você chorando é uma alegria pra mim, viu? Porque você expressa um sentimento verdadeiro. Tchau. Depois você coloca o programa pra gente... Tá bom, tá jóia. Deixa eu fechar aqui. E a todos, a todas, estamos nós aí acompanhando o nosso programa da Comissão Justiça e Paz. E esse momento agora de reflexão do Evangelho deste domingo. O Evangelho dentro da solenidade da Santíssima Trindade. O evangelista João, o capítulo 3,
os versículos 16 a 18. A solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por detrás de um Deus em três pessoas, mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, Deus que é família, que é comunidade e que criou homens e mulheres para os fazer comungar nesse mistério de amor. O capítulo 3 do Evangelho de João se inicia com um diálogo de Jesus e Nicodemos e depois se transforma num monólogo, quando Jesus se revela não apenas a Nicodemos, mas se revela a todos. Nos 3 versículos do texto de hoje, Jesus revela o motivo de sua vinda ao mundo, o amor de Deus pela humanidade. O Filho de Deus veio para que as pessoas tenham vida plena, vida em abundância. A condição exigida é a fé em Jesus, que implica dar-lhe adesão, engajamento. A acolhida do amor de Deus é um desafio à liberdade humana, que pode acolher ou rejeitar. Só com pessoas capazes de amar é que se podem construir verdadeiras comunidades seguidoras de Jesus. Deus, no seu Filho, oferece vida plena para toda a humanidade. Essa é convidada a acolher esse dom precioso. Ao celebrarmos a solenidade da Santíssima Trindade, revela-se a nós o amor do Pai por meio do seu Filho e comunicado pelo Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Esta solenidade celebra a condescendência divina, quer dizer, como falamos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo descem juntos ao encontro da humanidade. A contemplação da Santíssima Trindade abre o nosso coração para o Deus que é amoroso, revelado por Jesus Cristo. Consciente de ser Filho, Jesus nos falou do Pai e prometeu o dom do Espírito Santo a quem tivesse fé. Revelou que tinha vindo ao Pai e para o Pai voltaria, confiando ao Espírito Santo a missão de dinamizar a caminhada da comunidade de fé. Sempre que falava de Deus, referia-se à Trindade. O envio do Filho por parte do Pai foi uma prova de amor imenso ao ser humano que estava corrompido pelo pecado. Visando libertar da morte a humanidade, Jesus veio, na qualidade de portador da vida eterna. Entretanto, a perfeita salvação, o dom da vida eterna, depende de como se acolhe Jesus, como se adere à sua pessoa, aos seus ensinamentos. Deste modo, vive-se como verdadeiros filhos e filhas de Deus, regenerados pelo Espírito. Engana-se quem atribui a Jesus a missão primordial de julgar e condenar o mundo. Rejeitar o Filho significa, por extensão, rejeitar o Pai que o enviou. E, por sua vez, recusar a este comporta a rejeição à vida eterna que só Ele pode oferecer. E nós que estamos neste tempo de confinamento, de pandemia, de quarentena, temos que cuidar para não nos fecharmos à presença do Espírito Santo que age e nos impulsiona a sermos famílias e comunidades vivas, atuantes, engajadas no testemunho do amor pelos ensinamentos do Cristo. Somos amados por Deus. A festa da Trindade traz para nós esse momento tão importante, Trindade, que é comunidade, ensinamento para que nós também sigamos nessa trilha, nesse caminho. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. E se eu rezar por meu irmão, e em nome dele eu invocar teu nome, e se eu cantar uma canção, e se eu dançar por meu irmão, e me esquecer que o meu irmão tem fome, será engano meu, não é religião
Querer que as coisas fiquem como estão e não buscar aqui alguma solução. Será engano meu, não é religião. Querer que tudo fique como está e não acreditar